É, como eu havia dito ontem, eu prometi que a gente ia postar essa aula falando sobre a influência do ângulo θ, mas por um probleminha de voz que já não é boa, né, perante a câmera, então ia ficar pior ainda. Aí eu achei por bem que a gente gravasse hoje e postasse, né, ainda hoje. Mas é simples, e outra coisa também que eu quero deixar claro é que a gente vai fazer vários vídeos com bem menos tempo de duração. Por quê? Para postar no YouTube e depois, consequentemente, na página do Estratégia, fica mais simples do que esses vídeos com mais de 10 minutos de duração, né? Porque o YouTube, ele tem certas normas, regras e tudo mais. Então vamos lá ao que interessa. O trabalho e a influência do ângulo θ. Já está lá a parte teórica, basta vocês verem agora aqui, rapidinho comigo, tudo aquilo que eu já havia falado, porém agora mostrando em vetores aqui para vocês. Olha só, aqui eu tenho a força, aliás, o deslocamento, né, que o corpo vai descrever, e a força que foi aplicada nele para que ele possa descrever esse deslocamento. Então, temos aqui, observe que a força F atua no mesmo sentido. A direção já é a mesma, horizontal, porém tem o mesmo sentido, né, que nós temos aqui da direita para a esquerda. Então, atua no mesmo sentido do deslocamento, fazendo com que θ, o ângulozinho aqui, olha, formado entre esses dois vetores, deslocamento e força, que são grandezas vetoriais, não se esqueçam disso, né? É igual a zero, seja igual a zero. Aí, por definição, né, trigonométrica, que nós já sabemos disso, né? E vocês também têm que saber disso, procurar, viu, gente? A saber desses mínimos detalhes, né, desses ângulos mais influentes aí, que o cosseno de zero, né, perdão, que o cosseno de zero é igual a 1, tá? Agora, também sabemos, por definição, que o 1 na multiplicação é elemento neutro. O zero é nulo, mas o 1 é o elemento neutro. Então, olha só, o trabalho, que é uma grandeza escalar, diga-se de passagem, lembrando para vocês aí, né? Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno, né, do ângulo θ. Está aqui, né? Só que esse θ é zero e o cosseno de zero é 1. Então, olha só, se eu for substituir aqui para vocês, para ganhar tempo, eu fiz abreviadamente, força, qualquer força que fosse, vamos supor 10 vezes 5 vezes 1, seria 50. Então o trabalho fica positivo do mesmo jeito aqui, ó. Trabalho positivo. Ok? Tá? Agora vamos para esse segundo caso aqui. Nesse segundo caso, nós temos o seguinte. Perdão. As forças são perpendiculares, como eu já havia dito. O deslocamento está na horizontal, do sentido dele é da esquerda para a direita, e a força aplicada é na vertical, né, de baixo para cima, formando então um ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus. Correto? Tá ligado aí? Pois é. Então, um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. Aí nós temos, olha só, por definição, que o cosseno de 90 graus, né? Que o cosseno de 90 graus é igual a zero. Tá bom? Então vamos lembrar disso? Cosseno de 90 é igual a zero. Substituindo aqui na fórmula de trabalho,
trabalho vezes deslocamento vezes o cosseno é igual a zero, ou nulo. Porque o zero não é elemento neutro, ele anula o produto, ele anula a operação multiplicação. Ele anula a operação divisão também. Então, divisão e multiplicação por zero é nula, não existe. Entendeu? Então, olha só, né? Não é que não existe, perdão, né? É nulo, entendeu? Por exemplo, 100 dividido por zero, né? Vai dar 0 vezes 0, quer dizer, não, realmente, na divisão nem existe divisão dividido por zero, né? Entendeu? Então, o seguinte, olha só, quando a força e o deslocamento, né, são perpendiculares entre si, não há realização de trabalho, viu? Então, repetindo aqui para vocês, se você tem uma força perpendicular ao deslocamento, né? Aqui está, eu estou carregando esse objetinho aqui, ó. Tá vendo? Estou aplicando uma força perpendicular. Ou como está também na gravura lá que eu coloquei para vocês, né? Um senhor carregando a mala aqui, ó. Tá vendo? Ele vai formar, né, a força que ele está aplicando, né, para segurar a mala e o deslocamento que ele está fazendo vão formar vetores perpendiculares ou retas perpendiculares, formando então um ângulo de 90 graus. No ponto em que elas se cruzam, forma um ângulo de 90 graus. E como o cosseno de 90 graus é zero, então nós temos, né, força vezes cosseno de 90, ou seja, 0 vezes tudo isso aqui, obviamente é zero. Então não há na física, no vocabulário da física, não há realização de trabalho, tá? No senso comum, o cara está trabalhando. Então cuidado com isso. Gaston Bachelard, lembrem disso, depois eu vou dar uma explicação com mais tempo, com um vídeo maior um pouco, sobre essa situação dos obstáculos epistemológicos para vocês, falando direitinho, né, sobre isso aí, que é o senso comum e o espírito científico. Tem que ser levado em conta. O aluno não pode chegar dentro de sala de aula já com os conhecimentos adquiridos, eliminá-los, deixar de lado, né, que o professor simplesmente às vezes desconhece isso na história da educação, na história da física, na história da ciência, melhor dizendo assim, na história da ciência, né? Às vezes ele desconhece isso, então complica a situação, porque o aluno chega já com o conhecimento dele do cotidiano, de repente vem um mundo de coisa dessa aqui, né, de informações novas para ele, desfazendo aquilo que ele já sabia. Aí cria um labirinto na cabeça do cara. E esse labirinto aí pode causar, né, danos, complicações e etc. Então, é necessário que haja entendimento disso. No vocabulário da física, ele não realiza trabalho, mas no seu cotidiano, ele está trabalhando da mesma forma. Viu? O terceiro caso, esse aqui é interessantíssimo. Olha só, a força de vermelhinha aqui e o deslocamento tem a mesma direção, horizontal, tá? Direção é a mesma, horizontal. Mas os sentidos são diferentes. Olha só, o deslocamento da esquerda para a direita e a força da direita para a esquerda. Isso vai formar o que a gente chama de ângulo raso ou ângulo de 180 graus. Né? Basta você olhar aquele aparelhinho de medir ângulo, o transferidor, né? O transferidor é a cópia disso, né? De 180 graus, é a metade da circunferência, aqui, ó, né? Se a circunferência está aqui, então, nossa, circunferência dessa aqui, gente, aqui, se a circunferência está aqui, então é a metade da circunferência, viu? Eu vou até apagar isso aqui que está feio, viu? Merece coisa tão feia. Isso aqui está mais ou menos um pouco, né? Então, olha só, 180 graus. Porém, tem um detalhe aqui,
tá? O θ é 180 e o cosseno de 180 é menos 1. Se o cosseno de 180 é menos 1, então nós vamos ter trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes menos 1. Aí passamos a ter um trabalho negativo. Por quê? Porque nesse caso aqui, a força tende a retardar. A força tende a retardar o movimento. A força tende a retardar. Lá na gravura, lá está um carro com paraquedas, né? Tentando, servindo ali, parando, tentando ajudar na frenagem do carro. Parar o carro, tá? É o vento lá, tudo no paraquedas. Então aquilo ali vai, né? É igual, é a mesma coisa um cara pulando de paraquedas. A hora que ele está em queda livre, né? A velocidade dele é uma coisa estrondosa. Depois, quando ele abre o paraquedas, até pula, não é? Veja bem, então, o paraquedas tentou retardar, vai retardar aquilo ali. Isso também é um trabalho negativo. A força tenta, né, vai tender a diminuir, né, a velocidade. E quando ela tenta diminuir a velocidade, nós temos aí então um trabalho negativo. Viu? Olha aqui, para resumir tudo aqui e finalizar, veja bem, eu tenho aqui o chamado que vocês lembram disso. Vamos dar uma voltadinha ali na oitava série, no chamado ciclo trigonométrico. Vamos lá, né? Fazendo aqui uma recapitulação. Olha só, o ciclo trigonométrico da função cosseno. Por que da função cosseno? Ora, pois a gente está lidando com cosseno, não é? Então não é seno, é cosseno, então não interessa. Aqui é o seguinte, no primeiro quadrante, que vai de 0 até 90 graus, olha aqui, de 0 até 90 graus, nós temos aqui todos os cossenos desses ângulos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 90. Até 90 graus, nós temos cossenos positivos, tá? Já do segundo quadrante em diante, de 91 graus até 180 graus, que é a metade da circunferência, olha aqui o caso, aqui, ó, até os 180 graus, nós vamos ter cossenos negativos. Todos os cossenos negativos, tá? Depois, do terceiro quadrante em diante também, teremos cosseno até 270 graus, olha aqui, até 270 graus, nós vamos ter também todas as forças que vão formar ângulos com deslocamento, que tiverem ângulos maiores do que 180, né? E igual a 270, né? Também negativos, tá? Então, até aqui, olha, também negativo. Isso quer dizer que o trabalho também realizado aqui, olha só, o trabalho realizado aqui também será negativo. Você põe esse umzinho aqui. Negativo, apenas isso, viu? Tudo aqui é negativo. Aqui é negativo, aqui é negativo. Então, quer ver? Um toque aqui para você ficar ligado. Aqui, do lado esquerdo do ciclo, para a função cosseno, o trabalho é negativo. Do lado direito
do ciclo trigonométrico, o primeiro e o quarto quadrante, para a função cosseno, o cosseno é positivo, o trabalho será positivo. Consequentemente, né, o trabalho será positivo. Porque maior que 270 graus e até 360 graus, nós temos todos os cossenos aqui positivos. Então, 271, 280, 290, até 360 graus, os cossenos são positivos. Por serem positivos, né? Então, se você jogar aqui na fórmula, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, e ele, por sua vez, sendo positivo, então essa parte aqui vai se enquadrar aqui, ó, nesses dois quadrantes aqui, ó, tanto para o primeiro e o quarto quadrante. Já para os negativos, o segundo e o terceiro quadrante, ok? Agora, na próxima aula, nós vamos então, na próxima videoaula, perdão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar isso em prática. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos exercitar um pouco, tá? Eu vou bolar um exercício, 2 exercícios pelo menos, para não ficar muito extenso o vídeo, né? Então eu vou bolar 2 exercícios, um pouco mais complexos, e nós vamos resolver aqui para vocês entenderem um pouco melhor disso aí tudo, tá? E depois, né, a relação entre trabalho e energia cinética. Valeu? Ok, então. Beijo. Em pé.